Ei, gente, tudo bem? Essa semana, novamente, eu vou enviar 2 vídeos, tá? Porque eu tô preferindo fazer os vídeos separadamente, para ele não ficar tão cansativo e para separar também as, as correções de matéria. Então, esse vídeo que eu vou chamar de vídeo 1, vocês vão utilizar para fazer a correção das atividades enviadas na semana passada, tá? Tá aqui quais são as questões que a gente vai corrigir. As questões foram as que eu enviei no roteiro, não eram questões do livro, tá? Eram 10 questões aí, não eram todas de múltipla escolha, mas quase todas, tá? Então eu tentei colocar aqui da forma mais simples, para não ficar cansativo, tá? E lembrando que essa correção aqui ainda é sobre o assunto de regência verbal, tá? Depois vocês vão entender qual que vai vir uma parte específica do estudo desse assunto. Nós vamos ver essa semana no vídeo 2, que é o estudo sobre a crase, o uso da crase. Então, vamos aqui fazer a correção, então, dessas 10 questões enviadas no roteiro. Então, se tiver como aí, quem tiver feito a impressão, acompanha com a folha aí do lado. Quem não tiver, deixa talvez minimizado. E se não conseguir fazer a leitura, porque eu faço a reprodução para vocês se localizarem aí, mas se não conseguir fazer a leitura, já tem um material aí minimizado, vocês vão acompanhando, tá? Então, de 1 a 10 aí enviados no roteiro. Aqui nessa primeira página, então, eu fiz a correção das 4 primeiras. Eu pedi que vocês realizassem as questões abaixo no caderno, consultando seu material sempre que for necessário. E falei também que caso você não pudesse imprimir, que vocês reescrevessem as perguntas, tá? E reescrevessem também só a alternativa que vocês escolheram, tá bom? Senão fica muito solto no caderno. Vocês têm que ter referência de qual pergunta que vocês estão respondendo. Questão 1. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então, aqui nós temos todas as alternativas, com exceção de uma que está correta. Todas estão erradas, com exceção de qual? Qual que é essa alternativa correta? Vamos ver aqui. A alternativa correta é a alternativa D. Vamos ler. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Aqui nós temos o verbo implicar no sentido de trazer como consequência. Olha lá. Construir impérios a partir do nada implica, traz inovação e paixão pelo risco. Ok? Então, a regência do verbo implicar aqui está correta, tá? Agora, na letra A aí, vamos pegar uma que está errada, pelo menos uma. Na letra A nós temos, as crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Nós temos aqui 2 problemas. Primeiro que essa questão de comparação do verbo preferir deve ser feita com a preposição a. Até falei do exemplo, prefiro arroz a feijão. Então, o do que aqui já não é adequado. Aqui eles ainda usaram um modificador para acrescentar, né? Para mostrar uma maior quantidade. Então, eles ainda colocaram mais os doces do que os legumes e verduras. Então, eu peguei pelo menos uma errada aqui para mostrar para vocês o problema da regência. Questão 2. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Então, aqui é o inverso da 1. Aqui todas estão com o verbo assistir, com o mesmo verbo, só que tem uma regência que foi feita de forma errada. Qual frase que é essa? É a frase A. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Falei com vocês já várias vezes que o verbo assistir
No sentido de ver, ele deve ser usado, o complemento dele deve ser usado com a preposição a. Então, o correto aqui seria: assistimos a um belo espetáculo de dança semana passada. Ok. Aí, deixa eu ver se eu pego outra aqui. Está errada. Então, na letra D, olha lá. O técnico assistiu os jogadores. Está correto aqui no sentido de ajudar. E o verbo assistir no sentido de ajuda, realmente ele não precisa de preposição. Então, ele é transitivo direto. Assistiu os jogadores, não tem preposição. 3. Quando o implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com objeto direto. Tá? Já até falei aí acima para vocês. Como se vê, então, qual a alternativa que comprova isso? Que comprova que o verbo implicar está sendo usado nesse sentido, no sentido de acarretar, de produzir consequência, com o objeto direto. O item é. Uma nova briga implicará, trará como consequência situações desconfortáveis. Olha lá, implicará situações desconfortáveis. Não, o verbo não está ligado ao complemento por meio de preposição. Então, comprovamos aqui que implicar nesse sentido foi usado com objeto direto. Número 4. O programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Olha só. O verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, dia a dia, sem preocupação com a norma culta, está em desacordo com a norma gramatical. Eles já estão afirmando aqui que o uso do verbo assistir foi utilizado aqui fora do acordo, em desacordo, de forma errada gramaticalmente. Letra A, reescreva o último período de acordo com a norma. Então, vamos no último período. O último período é: assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. O verbo assistir, no sentido de ver, tem que ser transitivo indireto. Então, eu tenho que mostrar um complemento com preposição. Nós temos aí, então, assista amanhã a revista eletrônica. O amanhã aqui é só adjunta adverbial. Então, lembrando, que a adjunta adverbial não conta como objeto. Então, assista a revista eletrônica. Assistir no sentido de ver. Então, esse A aí é com crase. É A mais A. A de artigo mais A de preposição. Então, quando eu colocar a crase aqui, eu estou consertando esse uso aí que estava feito de forma errada. Então, assista a revista. Quem assiste a alguma coisa. Como aqui revista é um substantivo feminino e veio precedido do artigo feminino também a, eu tenho a junção de assista a por causa da preposição e a de artigo. Então, é a mais a, por isso que é a com crase. Tá? Então, esse último período aí, o que vocês deveriam fazer de adequação é o uso da crase. Então, vocês iam reescrever esse período novamente. Aí, com a colocação da crase. Justifica a correção. Eu acabei de justificar. Né? Até aqui na letra B, eu coloquei assistir igual a ver, verbo transitivo indireto. Essa é a justificativa. Ok. Questão 5. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Então, olha só. A alternativa com as respostas certas aqui é a alternativa A. Então, significa que os itens 2, 3 e 4 estavam corretos. Tá? Então, vamos ver o 2 aqui. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a, tá vendo? A colocação correta aqui, ao invés do uso do que,
Então, como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Então, a regência está correta aqui no item 2. Item 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Então, aspirar aqui no sentido de desejar, com a colocação da preposição aí, correto. 4. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Aspirar aqui no sentido de sentir o cheiro mesmo, de cheirar, né, de sentir o perfume. Então, aspirar aqui no sentido de cheirar, de sentir esse cheiro, é transitivo direto, não tem o uso de preposição, não tem o uso de preposição aí no complemento. Ok, então o item A. Questão 6, muita atenção aqui agora. Assinale a alternativa correta, de novo, uso correto. E é o verbo preferir mais uma vez. Olha a letra E, vamos justificar por que ela está correta. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Tá? Então, o verbo preferir aí, prefiro uma coisa a outra. Tá? Ok. Questão 7. Vamos terminar aqui na questão 7. Então, aqui, ó, eu nem coloquei o texto todo, porque a questão girava em torno da linha 19. O texto, ele estava com numeração por linha. Tá? Então, olha só, leia abaixo um fragmento da música Ao Longe. Ok. Letra A. Na linha 19, o que justifica o uso de preposição após o verbo lembrar? Olha só. Lembrou-se de que a chave da porta da cozinha servia no quartinho do sótão. Nós vimos a questão aí dessa regência. O verbo lembrar e o verbo esquecer, eu até falei que eles são antônimos, eles são usados com a regência assim. Se eu uso esse verbo de forma pronominal, ou seja, ligado a um pronome, eu coloco um complemento com preposição. Então, com pronome, com preposição de, tá? Se eu uso lembrar ou esquecer sem o pronome, eu uso o complemento deles sem preposição. Então, lá tá assim, ó, lembrou-se de. Por que veio essa regência? Porque veio lembrou-se, apareceu o pronome, então apareceu a preposição de no complemento, que é um objeto indireto. Ok? Acho que ficou tranquilo aí. Solicitaram que vocês transcrevessem essa frase com uma regência diferente. Então, bastava vocês utilizarem o verbo sem o pronome e usar o complemento sem a preposição. Então, ficaria, lembrou que a chave da porta da cozinha servia no quartinho do sótão. Aí eu expliquei em parênteses. Retirou-se o pronome se, então o complemento é usado sem o uso da preposição de. Tá? Acho que ficou explicadinho aí os itens A e B. Agora vieram aqui as 3 últimas questões. O período verdade que se lembrava de que Dona Maria podia com muito justa razão. Apresenta a regência verbal que obedece ao padrão culto da língua. Verdade que se lembrava de. Escolha entre as alternativas a seguir aquela que também é aceita pelo padrão culto da língua. Então, seria o B, a letra B aí. Por quê? Vamos voltar no cabeçalho. Estamos continuando na regência aí dos verbos lembrar e esquecer. No caso aqui específico do lembrar. Então, se lembrava de, apareceu o verbo lembrar com o pronome se. O pronome apareceu antes, mas tanto faz. Se ele vier antes ou se ele vier depois, ele está com ligação ao verbo. Então, veio com o pronome, complemento veio com a preposição de. Olha a letra B. Verdade que lembrava que Dona Maria podia com muito justa razão. Então, foi retirado o pronome, então foi retirado
a preposição do complemento. Tá? Então, 8, letra B. 9. Com referência à regência do verbo assistir, vocês vão perceber, gente, que tem verbos que eles vão aparecer nas questões em uma quantidade maior, porque são os verbos muito utilizados e são os verbos que apresentam muita variedade de sentido. Então, eles vão aparecer mais vezes nas questões, tá? Então, por referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas. Então, todos os verbos aí, o verbo assistir, em todas as suas aplicações, ele apareceu de forma correta. Menos em qual alternativa? Ou seja, em qual alternativa que o verbo assistir foi aplicado de maneira errada? Na alternativa A. Assistimos ontem um belo filme na televisão. Eu acabei de falar com vocês, o verbo assistir. No sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então, o complemento tem que vir com a preposição a. E especificamente com a preposição a. Então, olha só. Assistimos ontem a um filme na televisão. Ok? Então, 9 aí tem a. 10. Indica, aqui já veio direto o comando. Indica a alternativa correta. Qual dessas alternativas aí que está correta? A alternativa D. Prefiro comer a nadar. Aí, mas o item E tá igual. Não tá, não. O item E tá com o uso da preposição. Porque é A mais A. E tá com crase aí. Tá? Então, não confundam. E aí vem a aplicação do que de novo. Então, letra D. Porque prefiro correr a nadar. Ok. Então, eu estou encerrando esse vídeo aqui, encerrando todas as correções da semana passada, das 10 questões que eu mandei, que não eram do livro de vocês, tá? Então, assistam o vídeo 2, que é a introdução do uso... Introdução não, eu consegui fazer de uma forma bem simplificada a matéria sobre o uso de crase, tá? Que é a junção, vocês vão ver lá, que é uma coisa que a gente pode usar obrigatoriamente, a gente pode não usar de jeito nenhum, né, que é uma colocação proibida mesmo, e que a gente pode usar de forma facultativa. Eu posso escolher se eu vou usar ou não. Então, eu dividi lá certinho, vocês vão perceber lá no segundo vídeo que o uso de crase aí não é difícil, mas vem cheio de regrinhas, tá? Até o vídeo 2.